2 Timóteo capítulo 3. Se existe uma coisa muito comum hoje nos nossos dias, é a expressão crise. Nunca se falou tanto em crise como nesta última década, mais precisamente os últimos 5 anos. Estamos num momento de muita crise. Os empresários falam que é uma crise sem precedentes na vida corporativa. Os pastores estão enfrentando crise também. Eu tenho um instituto, eu trabalho com idosos, crianças e dependentes químicos. Realizamos recentemente uma ação com 150 crianças de 3 creches da Grande Vitória. Com os voluntários chegamos a quase 200 pessoas atendendo essas crianças. E me surpreendeu muito quando eu pedi a ajuda de algumas igrejas para este evento. E 3 pastores na Grande Vitória me afirmaram: nós estamos numa crise, eu não recebi o meu salário este mês, nós estamos tendo grandes dificuldades para manter a estrutura que temos, aluguel, água, luz e etc. É preocupante? É. Se nós entrarmos por vários outros segmentos da sociedade, vamos perceber que novamente essa palavra está em letras garrafais diante dos nossos olhos. Crise. Paulo fala sobre esta crise. E não é uma crise momentânea, não é uma crise esporádica, não é uma crise passageira, é uma crise que chegou para ficar e ela vai se intensificar. Não importa se muda o presidente, se muda o governo, se muda o secretariado, se muda o Senado, não muda em nada o cumprimento da palavra do Senhor, de que nos últimos tempos haveriam dias difíceis. E Paulo diz em outra versão: sobrevirão sobre nós dias trabalhosos. Repita comigo, daqui para frente, não tem moleza. Querido, se prepara para jejuar mais. E se não jejuou até hoje, você está em maus lençóis. Porque Jesus falou que essa casta só sai com jejum e oração. Há níveis de batalha espiritual, há níveis de guerra, há níveis de vitória que desejamos conquistar, que só serão conquistadas através do jejum e da oração. E nós estamos neste momento da história da igreja, em que a igreja tem que orar, e orar muito, e se preparar para a intensidade desta batalha. Cada vez será pior, mas pior do que a crise, alguém já disse, que é o que a crise provoca. A crise provoca depressão, a crise provoca angústia, a crise provoca suicídio, a crise provoca toda sorte de infortúnio na vida do indivíduo. Mas Paulo, ele faz menção dessa crise no primeiro versículo, mas ele começa a falar do tipo de indivíduo que estará vivendo neste contexto. Qual o perfil deste indivíduo que fará parte do nosso cotidiano, que estará convivendo conosco na empresa, na universidade, onde você estiver, talvez dentro da própria igreja. E eu tenho estado muito preocupado com aquilo que destruiu a igreja na Europa, o humanismo. O humanismo se espalhou por toda a Europa, os templos estão sendo vendidos para boate. Estava agora num congresso em Belo Horizonte, todos os povos te louvem, e o missionário Ronaldo Lidório falou que foi pregar no sul da França. Tinha 23 membros na igreja, num templo enorme, e tinha o mais novo da congregação, da membresia, 65 anos de idade. O mais velho ancião da igreja, 75 anos. E tinha um coral de 8 vozes. Uma igreja
na falência, porque o importante não é agradar a Deus, o importante é agradar o homem. E infelizmente, o humanismo entra na América Latina, está no Brasil e está dentro das nossas igrejas. E se o indivíduo não gosta da pregação, se o pastor fala sobre dízimo, se alguém não o cumprimenta na porta da igreja, ele muda de self-service, porque ele olha a igreja como um restaurante, em que ele se dá o luxo de escolher o menu, né? O alimento que agrada. Então, se não agrada, ele vai para a igreja na esquina, porque lá ninguém o incomoda, ninguém fala sobre santidade, ninguém fala sobre relacionamento com Deus, ninguém fala algo que pise no seu calo. Muito complicado o momento que a igreja está vivendo. Mas Paulo fala sobre este indivíduo, porque haverá, segundo versículo, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Você conhece algum filho desobediente? Meu Deus! Se existe uma coisa que eu colocava como parâmetro para um jovem ir para o campo missionário, para fazer uma escola da Jocum, dentro de uma agência missionária, seu pai e sua mãe te abençoou? Porque só existe uma possibilidade do homem e de uma mulher cumprir a vontade de Deus. No centro da vontade de Deus é honrando a autoridade que está sobre sua cabeça. Jesus afirmou isso: só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Então o filho rebelde, ele não tem o pai como inimigo, ele tem Deus como adversário. Porque quando um filho rebela contra a mãe, ele não rebela contra a mãe, ele rebela contra a mãe, contra o pai, contra Jesus e contra Deus, porque nós estamos falando de uma cadeia de comando. Então, quando o filho se rebela, quando um filho se insurge contra a autoridade, quando o filho empina o nariz, dizendo: eu sei o que eu devo fazer e onde eu devo chegar, ele está extremamente vulnerável e suscetível a todo tipo de ataque do diabo. É por isso que um jovem, quando inclina o seu coração à rebelião, o seu estado é um declínio irreversível, é uma bancarrota. Paulo continua dizendo: eles serão ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Jesus falou: aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deles afasta-te. Salomão, quando está falando sobre o escarnecedor e o sábio, ele diz: repreende o sábio, ele se fará mais sábio e te amará mais. Repreende o escarnecedor e ele trará aborrecimento sobre ti. Em outra porção de Provérbios, Salomão, se referindo a este tipo de indivíduo obstinado, empedernido, rebelde, Salomão diz: se afasta dele, não convive com ele, rejeita esta possibilidade. Se existe uma coisa que eu quero deixar muito nítida para você nesta noite, é que mais importante do que a crise que está acontecendo é com quem você está convivendo. A igreja está numa hora em que deve peneirar os seus relacionamentos. Você tem que ter um filtro.
um filtro nos ouvidos, um filtro nos olhos, e você deve avaliar muito bem com quem você está se relacionando, porque a lista é muito grande, a lista é muito forte, e o perfil deste indivíduo da última hora é um indivíduo extremamente perigoso conviver com ele, porque o barco vai afundar. A pergunta é: você está dentro do barco? Você está convivendo com este tipo de pessoa? Você está se relacionando com esta pessoa? É bem verdade, queridos, que no aspecto hierárquico, veja, dentro de uma empresa, a dificuldade que é conviver com descrentes. Eu falo em empresas há mais de 22 anos, toda semana eu falo numa empresa. Que dificuldade é lidar com o supervisor de área, com o gerente, com o empresário pagão, um homem que não teme a Deus, um homem que não respeita a presença do Senhor, que viola valores, e muitas vezes obriga o seu liderado a violar os mesmos valores. Como que você pode conviver com uma empresa fazendo vista grossa para aquilo que Deus abomina? Como que você consegue se manter íntegro num ambiente tão contaminado? Talvez você me diga: não, mas eu preciso ser luz aonde há trevas. Eu concordo. Se você estiver especialmente evangelizando com uma proposta específica, com uma estratégia específica, eu nunca fui para o carnaval se não fosse para evangelizar. Eu sabia que se eu estivesse naquela avenida, sem uma parceria de outros pastores, cercado de outros evangelistas, obedecendo uma metodologia de alcance do perdido, eu estaria extremamente vulnerável na mão do diabo. Quando eu entro dentro de uma empresa para pregar o evangelho e convivo com este indivíduo, ele não me afeta tanto, pelo contrário, o evangelho vai ter um impacto na vida dele. Mas quando eu me dou o luxo de conviver com ele, sabe aquele happy hour? Recentemente eu encontrei um irmão levita, que na casa do Senhor tem a sua responsabilidade de conduzir a igreja aos santos dos santos, e ele estava ali conversando. Eu que o conheço, sei que ele estava tomando Coca-Cola, e estava. Só que na mesa em que ele estava sentado, tinha no mínimo umas 10 cervejas, e ele somente tomando Coca-Cola. Mas Paulo diz o quê? Foge da aparência do mal. Foge. Você que está na universidade, falamos sobre criacionismo aqui, né? Como é importante a gente saber o que a Bíblia fala sobre tudo isso, e como se posicionar. Hoje o nome, a expressão mais significativa para nós cristãos é posicionamento. O que Deus pensa sobre determinada coisa? Como eu devo de me posicionar diante do ímpio? Qual deve ser a minha postura, meu posicionamento dentro da empresa, dentro da universidade? Eu sou luz no meio das trevas, ou eu sou somente um palito de fósforo sendo influenciado por uma vela? Qual é o desafio para a igreja hoje? Primeiro, preservar a sua salvação. Segundo, causar impacto no ambiente onde está. Nós estamos falando de cidade. Qual é o nosso impacto dentro da cidade? Onde vamos atuar e qual será a repercussão do nosso testemunho dentro da grande vitória? Para falar da nossa salvação, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 3.
escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Eu quero finalizar com dois versículos muito fortes, irmãos. Se eu estivesse pregando num palanque, se eu estivesse pregando numa plataforma, numa praça, certamente eu estaria muito mais à vontade de pregar esta mensagem nesta noite, porque eu sou evangelista. Meu papel é abordar o perdido, meu papel é arguir a sua consciência, meu papel é influenciá-lo de alguma forma, de modo a levá-lo ao arrependimento, a conduzi-lo aos pés de Jesus, para que ele se prostre diante da palavra. Mas por que motivo que Deus traz essa mensagem nesta noite para você? Talvez para você avaliar a sua própria salvação, avaliar a sua condição de vida hoje, porque o fato de estar frequentando uma igreja não te assegura que você vai para o céu. Você pode ser mais um no meio de uma igreja brasileira meramente contemplativa. E alguém já disse, um pregador afirmou, que nós somos católicos melhorados. Vamos no culto, assistimos uma missa, presenciamos toda aquela liturgia, fazemos todo o ritual, mas retornamos para casa com os mesmos pecados que entramos no templo. Não estamos tão interessados em saber o que Deus pensa da minha atitude, do meu linguajar, dos meus relacionamentos, das minhas decisões, dos meus valores pessoais. Diz a palavra do Senhor: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. O Evangelho chegou até nós. Em Atos dos Apóstolos diz: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Ou seja, aqueles que viram Jesus, aqueles que usufruíram da sua presença, aqueles que viram os seus milagres, aqueles que ouviram os seus ensinamentos, levaram adiante esta mensagem de salvação, e ela chegou até nós. Mas se nós não valorizarmos esta tão grande salvação, queridos, como nós escaparemos? Como chegaremos na presença do Senhor se não levarmos a sério os homens da última hora? Eu não vou ler novamente, mas eu te encorajo a chegar em casa, abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3 e ler novamente os 4 primeiros versículos, de tal forma que o Espírito Santo possa questionar você. Porque Davi diz assim: ouve, povo meu, e eu, o teu Deus, protestarei contra ti. Nós queremos ouvir o endosso de Deus, queremos ouvir o seu aval, queremos ouvir a sua chancela, mas nós não queremos ouvir. Não é natural no ser humano gostar de ouvir o protesto de Deus. Deus concordou ou autorizou você comprar aquele carro que você comprou? Deus autorizou você fazer aquela parceria com aquela sociedade da sua empresa? Há tantas coisas que nós poderíamos perguntar para o Espírito Santo. Mas será que nós queremos de fato ouvir o seu protesto? O seu questionamento? Será que de fato nós queremos dar liberdade que Ele interfira na nossa vida? Que Ele faça intervenções no nosso cotidiano? Que Ele diga: este seu amigo abomina, esta sua amiga
se afasta. Mas puxa, é tão querido, meu irmão de infância. Eu falo para os dependentes químicos, né? Meu peixe, ele é meu peixe. É uma linguajar do mundo da dependência química, né? Quando o camarada quer dizer que ele é muito meu amigo, meu chegado, é meu peixe. Seu peixe vai te levar para o inferno. Seu peixe, se não agrada a Deus, vai para o inferno e vai te arrastar junto. Jovem, você que está me escutando agora, com quem você está se relacionando? Seu pai e a sua mãe sabem com quem você se relaciona? Todos os seus relacionamentos são confiáveis? Todos eles podem te afirmar que estão promovendo a sua vida espiritual e te conduzindo ao céu? Algum deles te deixa constrangido se for visto por outro cristão? É confortável para você ser abordado por um pastor nos lugares aonde você vai? Os ambientes que você visita, Deus endossaria? Tem um livro muito antigo, os veteranos, mais do que eu, devem lembrar. No seu lugar, o que Jesus faria? Os seus passos, o que Jesus faria? Correto. Eu tenho um tão antigo de capa dura, vermelhinho, né? Nos seus passos, o que faria Jesus? Acho que está na hora da gente recuperar esse conceito, né? Recuperar este valor. Será que Deus teria essas amizades? Será que Jesus teria esses relacionamentos? Será que Jesus entraria em todos os ambientes que eu entro? O que devemos fazer diante de tudo isso? Segundo texto, Hebreus capítulo 12, versículo 25. Hebreus capítulo 12, versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto mais escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Talvez essa é uma das mensagens mais oportunas para a igreja brasileira ouvir. E se eu tivesse possibilidade de anunciar tão somente este versículo para toda a igreja brasileira, eu iria fazer isso. Nós estamos diante de uma advertência dos céus. O que você vai fazer com esta advertência? Eu não sei. Mas uma coisa é certa: todos nós que estamos neste lugar, nesta noite, neste templo, se nós rejeitarmos esta advertência divina, o futuro nos reserva uma falência, um declínio, uma fatalidade espiritual. Querido, sinceramente, queria te fazer uma pergunta. Você ainda tem expectativa de ver Jesus? Levanta a sua mão então. Você tem expectativa de ver Jesus? Levanta a mão bem alto, porque Jesus está vendo. Obrigado. Você sabe que só existe uma possibilidade disso acontecer? Se você abominar o que Deus abomina.
se você rejeitar o que Deus rejeita, se você desprezar o que Deus despreza, se você amar o que Deus ama, e tão somente o que Deus ama, feche seus olhos. Eu queria que você desse uns minutos para o Espírito Santo falar com você. Ele pode fazer o que eu não consigo fazer, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Se você entende que de fato você precisa fazer alguns ajustes na sua vida, que de fato você precisa alinhar o seu ouvido à voz de Deus, que de fato você tem que construir uma afinidade com Deus, que talvez já tenha sido perdida, recuperar o seu relacionamento com Deus, recuperar aquela sensação gostosa de saber: eu estou no centro da vontade de Deus. À medida que o Espírito Santo te mostra algo na sua vida que deva ser consertado, que deva ser restaurado, que deva ser abandonado, é a sua salvação, meu amado, é a sua alma, é a sua alma, é a sua vida eterna que está em jogo. Se Deus está te mostrando algo, Deus está te dando uma oportunidade de consertar. Não rejeite ao que te fala, que aquele que nos adverte dos céus, Ele tem o domínio e o senhorio sobre a nossa vida.